Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para uma live, uma palestra ao vivo da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. E é com muita alegria que a gente vem aqui novamente para fazer esse estudo que é feito em conjunto com vocês que estão nos assistindo, com vocês que assistem às nossas gravações, e a gente fica muito feliz por poder contribuir. Boa noite, Durvalina. Vamos lá, boa noite, Deilda. Muita gente já aqui conectada. E aí, gente, boa noite. Vamos lá, vamos dando boa noite para a gente saber quem está junto com a gente aqui. Boa noite, Elaine, Adailton, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Esther. Muito bom vocês estarem aí. Boa noite, Elaine. Deis, boa noite. E é isso. Não é? E na semana passada nós tivemos uma palestra muito interessante sobre fartura e pobreza. Vocês conseguiram pensar um pouquinho durante a semana sobre as suas provas? O que será que estamos vivendo? Por que será que estamos na situação que estamos? Se em fartura ou se em pobreza, não é? Ou em dificuldades. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Décio. Boa noite, Marlene. A gente precisa sempre refletir e analisar o que nós estamos tendo que aprender, com vontade ou sem vontade, não é? Muito bem, coloquem aí as reflexões. Sempre eu gosto de saber as reflexões que vocês fizeram, porque tudo que a gente fala aqui, não é? A gente fala com o objetivo de causar algum impacto aí, que a gente possa refletir e melhorar a nossa qualidade de vida. Não é? A nossa resignação, a nossa aceitação e as nossas mudanças, não é? Boa noite, Maria. Boa noite, Otília. Lembrando também que vocês podem colocar aqui as vibrações, como muitas pessoas solicitam vibrações, colocando um sentimento. E se for uma pessoa encarnada ou desencarnada, também informe, não é? Boa noite, Valquíria. Boa noite, Caliane. Boa noite, Gustavo. Todas as vibrações que são anotadas aqui, nós recolhemos, passamos para o nosso caderno de vibrações da casa, para que não fiquem somente aqui na live, que elas também sejam encaminhadas. Boa noite, Regina. Muito bem, temos outras duas Reginas aqui. Ótimo, boa noite, Eric. Boa noite, Olinda. E a gente sempre lembra, né, que os nossos atendimentos seguem e cada vez aumentando mais o número de pessoas participantes em função da nossa situação, né, a situação no país estar cada vez melhor em relação à Covid. Então nós aumentamos o número de pessoas que estão nos procurando, não é? Então, e a casa segue nos atendimentos aos domingos, às 9 e às 10 da manhã, às terças-feiras, às 20 horas, às quintas-feiras às 20 horas, às sextas-feiras às 15 horas. E ainda estamos fazendo o agendamento, não é? Para que a gente consiga acomodar as pessoas com o distanciamento necessário, não é? O agendamento é feito pelo telefone 11 98463 2650, 11 98463 2650. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Elza, Alessandra. Muito bem. E se você também tiver aquele chamado de querer trabalhar com a gente na casa, será sempre bem-vindo ou bem-vinda. Não é trabalho para todos, e nós aprendemos muito com os trabalhos que fazemos na casa. Cada vez aprendemos mais. Então, se você tiver essa possibilidade, não é? Se também não quiser trabalhar junto com a gente nos dias de atendimento, nós temos o bazar, que sempre precisa de alguém para auxiliar, ajudar. Boa noite, Melissa. Então, sempre é bem-vindo, né? Quem quiser nos ajudar na casa. E lembro também que você tem que pegar a sua água, né? Para ser fluidificada. Então, coloque aquele copinho ali para você.
E se tiver mais outras pessoas que necessitam, né? Coloque um copinho para as outras pessoas também, não é? Boa noite, Airan. Boa noite, Lilian. Boa noite, Patrícia. É isso, gente. E estamos agora, olha, no meio do mês de outubro. Daqui a pouco já nos encaminhamos para novembro. O ano está passando muito rápido. Não é? Boa noite, Manuel. E a nossa vida também está passando muito rápido. Muito rápida. E nosso planeta está em constante transformação. Quantas questões têm surgido, principalmente na temática da sustentabilidade. Boa noite, John. Boa noite, Iraci. E a gente precisa sempre discutir como estamos nos comportando em relação ao nosso planeta, em relação às os nossos familiares, as pessoas ao nosso redor. Muita coisa está acontecendo muito rapidamente. E nós precisamos sempre estar aprendendo um pouco mais, refletindo mais. Boa noite, Kislane. Para que a gente possa sempre melhorar, não é? E contribuir positivamente. Para que a gente possa, de alguma forma, ajudar, não é? Estamos aqui conversando uns minutinhos antes de começarmos a nossa palestra. Lembrando que a gente segue com o nosso atendimento fraterno. O que é esse atendimento? Então, nós na casa, desde sempre, tivemos o hábito de toda pessoa que chega até nós, que a gente conversasse com a pessoa antes, logo no primeiro dia que ela vem até a casa, para que a gente possa explicar como funcionam os nossos atendimentos, os nossos tratamentos e também saber o que trouxe a pessoa à casa espírita. Quais são as suas dificuldades, o motivo, quais são as suas dores e como a gente pode ajudar. Essa conversa é muito importante. E aí a gente pede que aqueles que não passaram por essa conversa, né, que ainda possam passar. Nós não estamos atendendo presencialmente, em função de várias questões, principalmente da questão da Covid, do nosso tratamento, do nosso atendimento ter sido modificado para que as pessoas não ficassem tanto tempo na casa, né? E a gente pudessem ali ter o atendimento e não precisasse ficar muito tempo na casa como se ficava antes, com o atendimento antes da Covid, em função, né, da necessidade de não expor as pessoas a um local fechado por muito tempo. Então, o nosso atendimento ele segue online. Como que funciona? Você dá o seu nome no nosso telefone de agendamento e um orientador da casa ligará para você e agendará um dia e um horário onde vocês por meia hora vão poder conversar com tranquilidade, não é? Então é assim que funciona o atendimento da assistência fraterna, que é muito importante. Isso não é uma vez só, não. Pode acontecer várias vezes. Então, nós estamos à disposição de todos vocês e daqueles que vocês conhecerem que estejam precisando de uma palavra, conversar, não é? Boa noite, Aline. Vamos lá, então. Vamos já dar o início, então, à nossa prece para o início dos trabalhos, não é? E a gente segue assim: Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. E assim, unidos com a equipe da Casa do Caminho, vamos então dar início a essa palestra, a esse estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. E a nossa palestra dessa noite, ela é o capítulo 59 do livro Pão Nosso. Livro que estamos estudando. Cada semana nós estudamos 3 capítulos, um na terça, um na quinta e um no domingo.
E hoje é o dia do capítulo 59, que tem o tema Sigamos até lá. E neste livro, eu sempre ressalto que Emmanuel, ele pega um trechinho do Evangelho, um versículo, e ele escreve um texto a respeito daquele assunto para nossa reflexão, não é? E então, este é o versículo 7 do capítulo 15 do Evangelho de João. Uma frase que Jesus disse: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muito bem, aqui então segue o texto de Emmanuel. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalharemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Estas são as palavras de Emmanuel, e esse versículo foi tirado do Evangelho de João, no capítulo 15, e João começava o capítulo falando: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou seja, palavras de Jesus, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, ou seja, Jesus sendo a videira, e todos nós seremos as varas, ou seja, aqueles ramos onde as uvas se formam. E se não dá fruto, deve ser retirado, não é? E aquele que dá fruto deve ser limpo e permanecer para que dê mais frutos. Olha, interessante isso. Então nós estamos ligados, devemos estar ligados com Jesus para darmos frutos, não é? E ele segue nesse evangelho dizendo: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, este é o trecho que o Emmanuel tirou, okay? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e a vós será feito. Eu quis ler esse trechinho que antecede o versículo 7,
para a gente entender o contexto de onde ele saiu, não é? Emmanuel começa dizendo sobre a oração dominical. A oração dominical, o Pai Nosso, que foi ensinado a Jesus por solicitação dos apóstolos, ele dizia assim, né? Quando a gente diz, né, que seja feita a vossa vontade. Será que a gente tem consciência do que a gente está falando? Eu não estou dizendo que seja feita a minha vontade, que seja feita a vossa vontade. E a isso Emmanuel diz que são os desígnios de Deus, ou seja, a vontade de Deus. E a prece, segundo o texto também de Emmanuel, ela vem sendo usada ao longo de muitos anos como um recurso fácil para que a gente obtenha o amparo celestial. Então está precisando, vai fazer uma oração. E a gente faz oração pedindo alguma coisa. Nos tornamos pedintes, miseráveis, não é? Quando a gente se coloca em oração, como se nada nos coubesse fazer, principalmente nos momentos difíceis, e é onde a gente não sabe pedir. Porque as orações muitas vezes são mecânicas, são palavras que não vêm do coração. Principalmente as orações prontas, onde a gente simplesmente memoriza. Acho que todo mundo decorou o Pai Nosso, decorou a Ave Maria, de tanto ter sido ensinado enquanto criança, que essa era a oração. E fala palavras que já nem entende mais o que está falando. É mecânico. Então, isso não é uma oração. São palavras. E é fácil a gente recorrer a uma prece assim quando a gente está num desespero querendo o amparo celestial. Mas isso não é saber pedir. Isso não é a vara ligada a Jesus que está no Evangelho de João. Essa é a vara seca. E na vara seca não dá frutos. Então, por que nós não recebemos tudo o que pedimos? Porque, novamente, as palavras de Jesus não estão dentro de nós. Nós não estamos com Jesus. Porque a gente vai saber pedir quando a gente estiver num estado de evolução onde a gente vai entender o que é para ser pedido e como deve ser pedido. A gente às vezes pensa em pequenas coisas. Eu quero arrumar um emprego. Eu preciso mudar de casa. Eu preciso arrumar alguma coisa. Eu quero encontrar uma pessoa boa para a minha vida. Isso não é saber pedir. Isso tudo está à nossa disposição. Nós temos a capacidade de conseguir. Não precisamos do amparo celestial para conseguir. Por isso que Jesus ensinou que seja feita a vossa vontade, porque a nossa vontade ainda somos muito ignorantes nesse aspecto. Não sabemos pedir, não é? Para termos, então, as nossas vontades atendidas, temos que ter Jesus em nós. O que Jesus dizia? Ele dizia de amar o próximo, amar a Deus, amar a nós mesmos. Será que a gente conseguiu essas três coisas? Amar a nós mesmos, amar a Deus e amar ao próximo? Se a gente não conseguiu, Jesus não está em nós. Então nós não sabemos pedir, não é? Quando a gente entende o justo sentido de cada coisa na nossa vida, a finalidade de cada circunstância, aí nós estaremos aptos a saber pedir e aí seremos sempre atendidos. Não é? Como que a gente pode aperfeiçoar esse pedir? Não é? O ter Jesus em nós. Como que a gente pode fazer isso? É através do Evangelho. Então, o Evangelho, quando a gente faz o estudo do Evangelho, as palavras de Jesus estão ali. Os ensinamentos de Jesus estão ali. Mas existem pessoas, quando eu falo o Evangelho é uma parte da Bíblia, não é? Nós temos o Novo Testamento. E
Muitas pessoas sabem a Bíblia, estudam a Bíblia. Está lá em João, número tal. Isso está dizendo lá em Mateus, tal. Não é isso que Jesus disse sobre as palavras de Jesus estarem em nós. Não é isso. Não é a palavra escrita, não é a Bíblia, não é a gente memorizar trechos ou a gente guardar isso para falar, somente para falar para as outras pessoas, não é? Ele está dizendo que a gente deve ter isso no nosso coração. Que aplicar estes ensinamentos de Jesus na nossa vida prática. Não é? E quando a gente tem dúvida do que a gente está fazendo, consulta o nosso coração. Nosso coração é como se fosse o nosso GPS. Ele indica o caminho certo. Nosso coração diz pra gente, não, isso não está certo. Ou, é isso mesmo. Eu devo fazer dessa forma, apesar das vezes a nossa lógica não concordar. Mas o nosso coração nos manda fazer o bem. No nosso coração já está gravado essa lei do amor, que muitas vezes a gente, por pensar demais, não deixa ela acontecer. Porque a gente, quando pensa demais, a gente entra questões de orgulho, de vaidade, questões materiais, de interesses, não é? Quando a gente deixa o nosso coração falar mais alto, a gente fala e faz sem grandes interesses. E aí a gente está ligado a Jesus, não é? Emmanuel diz no trecho, no final, né, que todos estamos caminhando para o Mestre, ou seja, é um processo. Esse é um processo onde a gente deve trabalhar e vigiar para compreender a vontade divina. Mas isso é fácil? Não é fácil. Esses desígnios de Deus, ou a vontade divina, é para o nosso próprio bem. Mas a gente não deve sofrer calado? A gente deve simplesmente aceitar os infortúnios da vida? A gente não deve orar, não deve fazer oração, porque afinal de contas a gente está recebendo o que merece? Como que é isso? Como que a gente pode entender a função, então, da oração, se a gente não pode ter vontade, tem que ser a vontade de Deus, não é? Porque não está na oração dominical, isso no Pai Nosso? A oração, ela é um mecanismo muito mais profundo do que pedir. A oração não é uma carta oral que você faz para Deus. A oração, ela trabalha dentro de você. Então, quando você faz a sua oração, você primeiro começa agradecendo. Mas eu não tenho que agradecer, só tem desgraça na minha vida? Você está olhando para o lado errado. Você sempre tem o que agradecer. Sempre temos o que agradecer. Agradeça as mínimas coisas. Se você está respirando, agradeça o ar. Você está enxergando, agradeça ter luz. Você está deitado numa cama, agradeça a cama. Agradeça ter um teto. Agradeça por ter alguém que se importa com você. Agradeça por ter um trabalho. Agradeça por andar. Agradeça por enxergar, por ouvir. Tudo isso que eu estou falando tem gente que não tem. E você tem. E se você tem, agradeça. É Deus te dando tanta coisa. Deus nos dá tanta coisa. Muitos recursos. E a gente reclama. Então, a prece é começar por agradecer. E esse agradecer nos conecta a Jesus. Esse agradecer trabalha em nós uma serenidade, uma calma que organiza o nosso corpo físico, os nossos órgãos, a nossa corrente sanguínea, a nossa pressão. Então a prece, quando a gente começa fazendo, ela vai fazendo um trabalho de limpeza dentro de nós. Ela nos traz serenidade.
A prece vai operando este milagre de nos limpar, nos acalmar, nos tranquilizar. A prece tira a nossa atenção. A gente agradece, a gente louva a Deus. Quando a gente enaltece Pai Celestial, já é um louvar. Não é? Pai de misericórdia. Nós estamos louvando a Deus. E a gente pede. O que a gente vai pedir é coisa que eu posso conseguir. Se eu posso conseguir, eu não preciso pedir. Se eu posso conseguir, eu já tenho os recursos para aquilo. Então eu vou pedir o que? O discernimento de como eu posso usar melhor as minhas coisas, as minhas ferramentas. Eu vou pedir luz, vou pedir sabedoria. Eu vou pedir inspiração. Eu vou pedir que esses bons espíritos que nos acompanham todo dia, todos nós temos bons espíritos que nos acompanham, que a gente consiga ouvi-los, que a gente tenha o discernimento para entender essas mensagens que a gente recebe todo dia. Isso é estar em Jesus. E Jesus estando em nós, aí a gente sabe pedir e a gente sempre recebe. Esta é a vontade divina, não é? Que a gente deve buscar agir com amor, olhar com amor, falar com amor. Será que a gente sempre fala com amor para com as pessoas? Não é aquelas pessoas mais queridas, não, que estão comigo, meus familiares, meus amigos, companheiros, esposas, esposos. Não estou falando dessas pessoas. É falar com amorosidade para todo mundo. É o bom dia com amor, com sorriso. É falar de coração. Isso vai fazer bem para as pessoas? Claro que vai fazer bem, mas vai fazer ainda melhor para quem fala, você mesmo. Você estar em Jesus. Esse é o estado, né, de Jesus. E como ele diz no texto, a gente constantemente precisa vigiar. Somos influenciados. Falamos sobre esse assunto semana passada. Somos sempre influenciados por tudo que a gente vê, a gente lê, pelos locais, pelas conversas que a gente ouve, a gente é influenciado. Então, o vigiar é a gente estar atento para não se submeter a esta influenciação negativa e baixar o nosso padrão, não é? E que vai fazer com que a gente, às vezes, caia na maledicência, com que, às vezes, a gente não é, prejudique alguém, cometa equívocos. Então, é necessário que a gente vigie sempre, que a gente chama de orar e vigiar. Esse é um tratado espírita, né? Toda casa espírita que você for, alguém vai falar de orar e vigiar. Certo? Então essa é a nossa mensagem, né? Nossa palestra de hoje é essa mensagem que a gente tem do se ligar a Jesus no pedir, para que a gente, então, seja realmente atendido no saber pedir. Muito bem. Vamos, então, passar agora ao nosso passe, não é? E neste momento, então, eu peço que cada uma possa respirar profundamente e vá relaxando, se entregando, fechando seus olhos, se possível. E assim vamos esvaziando as nossas mentes, como se a gente pudesse estar caminhando num jardim, num local de muita paz e tranquilidade, caminhando descalços. E ao nosso lado está o nosso mentor. E ele dá a mão para nós, e nós seguimos este caminho, sentindo tranquilidade,
sentindo que todas as nossas aflições vão se esvaindo do nosso corpo, indo pelos nossos pés para a terra. E nós então estamos num estado de serenidade, de contentamento, de leveza. Desta forma, nos tornamos mais receptíveis aos fluidos. Estes fluidos que a equipe espiritual nos envolve neste momento e que vão acalentando, retirando as nossas dores, as nossas aflições. E se houver alguém que cruzar a sua mente neste momento, imagine que essa pessoa também está sendo beneficiada com esses fluidos, com essa energia positiva que estamos recebendo da equipe espiritual. Nossa água, neste momento, é fluidificada com tudo aquilo que for necessário para nossa melhora, seja de aspectos físicos, emocionais, espirituais. É o remedinho que é colocado para que a gente possa enxergar em cada dificuldade uma oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos. E sempre recebemos aquele remedinho de acordo com o nosso real merecimento, seja a vontade, são os desígnios divinos. Agradecemos então a equipe espiritual por mais uma vez ter fluidificado essa água para o nosso benefício, por termos recebido esse passe, por estarmos agora muito melhores. E assim podemos tomar um golinho da nossa água. Guarde para tomar um pouco depois. E assim você vai tomando esse remedinho ao longo dos dias, não é? Com muito amor que nós recebemos, muito amor nos nossos corações, vamos então agora fazermos as nossas vibrações. E assim elevamos os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas do universo, especialmente o nosso planeta Terra, vibrando muito amor para este planeta que nos abriga, que é a nossa casa. Vamos vibrar muita luz para todos os governantes de todos os países, de todas as cidades, para que possam então respeitar e amar os seus governados. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de melhorar para todos os irmãos nas camas de hospitais ou doentes em suas casas. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos os irmãos que estejam desempregados, que estejam morando na rua. Vamos vibrar muita luz, muito discernimento, vontade de melhorar para todos os irmãos que estejam nas prisões. Vamos vibrar muito amor para os irmãos que estão nas casas de longa permanência, os asilos, para os irmãos nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força, determinação para todos os profissionais da saúde que estão aí vitoriosamente nos ajudando no combate a esta pandemia. Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde para todos os nossos amigos e familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos a permissão para vibrarmos também amor e serenidade, prosperidade e abundância para nós mesmos. Que assim seja. E aqui tem uma prece muito bonita para a gente encerrar então a nossa palestra de hoje. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós
em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. E é isso, gente. Gratidão a todos os que permaneceram aqui. Que nessa semana possamos orar com o nosso coração e possamos agir com amor. Não é? E sem deixar de lembrar que hoje é aniversário também da Renata, nossa palestrante, querida companheira da casa. Não é, que tenha celebrado seu dia com muito amor, com muita graça, com muita felicidade. E para todos nós, uma semana de muita luz e de muitas bênçãos. E até o nosso próximo encontro, no próximo domingo.